Olá pessoal, na aula de hoje de Biologia vamos falar sobre tecidos do corpo. E hoje então a gente vai entrar na parte do tecido conjuntivo para depois a gente ver os outros tipos de tecido, muscular, nervoso e entre outros, tá? Então vamos lá falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido propriamente dito que pode ser denso ou frouxo. Então, os tecidos conjuntivos especiais que a gente também tem, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são 4, né? O adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Em geral, o tecido conjuntivo é constituído por células, fibras, substância fundamental, que ela também essas células que a gente falou, eles são os fibroblastos e os macrófagos, tá, pessoal? E aqui a gente tem uma imagem para a gente saber identificar onde que fica esse tecido conjuntivo, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que ele aparece dessa forma. Tem o capilar sanguíneo, a glândula exócrina, tudo isso faz parte aí dos tecidos do nosso corpo, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele é uma substância fundamental que tem fibras, e essas fibras podem ser categorizadas em 3. Elásticas, que é pela elastina, reticulares, que é a reticulina, e colágenas, né, o colágeno. Então, aqui a gente tem uma imagem de como se apresenta, tá, pessoal? E qual que é a função do tecido conjuntivo? Então, ele desempenha as funções de preenchimento de espaços entre órgãos, função de sustentação, de defesa e de nutrição. Possui muita substância intercelular, que é a matriz extracelular, pessoal. O mais frequente no nosso corpo, né? Então, ele aparece com maior frequência no nosso corpo, grande quantidade, esses tecidos conjuntivos. Então, quais são os tipos que a gente tem? A gente tem o tecido conjuntivo denso, o frouxo, e aí a gente tem, no denso, ele é predominante em fibroblastos e fibras colágenas, que formam a derme, né? Os tendões, os ligamentos, que ligam os ossos entre si. E no frouxo, ele tem um papel de preencher espaços não ocupados por outros tecidos. Então, ele apoia e nutre os epiteliais, tá? As células epiteliais. Envolve os nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. Ele faz parte da estrutura de muitos órgãos e que desempenha um importante papel em processos de cicatrização. Então, ele é célula de vários tipos e 3 tipos de fibras, né? As colágenas, elásticas e reticulares e a matriz. Perdão, pessoal. Então, a gente tem os tecidos conjuntivos especiais, que a gente vai falar agora, que são o adiposo, o cartilaginoso, e a gente vai ver aqui algumas imagens para vocês identificar onde que são encontrados esses tipos de tecidos, tá? Então, a gente tem aqui o tecido ósseo, cartilaginoso, tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo, o sanguíneo e o fibroso, tá? E o tecido conjuntivo adiposo, ele é muito conhecido, todo mundo vai saber o que é o tecido conjuntivo adiposo. É a nossa gordura acumulada, então ele forma gordura. E essa gordura é uma maneira de proteger o nosso corpo contra o frio. Então ele é um isolante térmico e serve como fonte de energia também, né? Então a célula característica é o adipócito. Por que a gente fala que ele é uma fonte de energia? Porque se a gente não tem gasto energético, né, não pratica atividade física, essa gordura só vai acumulando, ali como reserva quando precisar dessa energia extra, tá? Então, o tecido adiposo é a gordura. E a gente tem aqui as imagens para vocês observar, imagem microscópica, e como se parece, né, na ilustração, essa célula, né, esse tecido conjuntivo adiposo. Então, aqui a gente tem aqui a célula mais aproximada, o tecido, que é a reserva de gordura, que é essa parte amarela, e a membrana plasmática que envolve aí todo esse tecido. E a gente também tem o núcleo e o complexo de Golgi, tá, pessoal? Então, o que é esse tecido adiposo? Ele é um excesso de gordura em estocagem, sabe? Estocou aquele excesso de gordura nos adipócitos que se expandem em seu tamanho, até que a gordura seja usada como combustível. Então, se ele está ali estocado e se a gente não usa essa energia, né, essa gordura, não gasta
praticando atividade física, então ela vai só acumulando e elas se expandem, como vocês podem observar aqui na imagem, que ela tem um tamanho um pouquinho avantajado. Por isso que fica aquele famoso pneuzinho. Então, agora partindo para o tecido conjuntivo cartilaginoso, é aquele tecido da nossa orelha, do nosso nariz, que ele é um pouquinho mais rígido, né? Ele sustenta algumas partes do corpo, como a orelha e o nariz, diminui o atrito entre as articulações, mantém a traqueia e os brônquios abertos, e a célula característica desse tipo de tecido é o condrócito, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem também microscópica do tecido cartilaginoso, tá, pessoal? Agora, partindo para o conjuntivo ósseo, ele apresenta uma rigidez, né, maior, bem grande, que é um osso, é bem duro, forma os ossos dos esqueletos dos vertebrados. Ele tem a substância intercelular rígida, então significa que é duro, né, é nosso osso mesmo, esse tecido é o nosso osso. Então, ele tem a matriz extracelular rica em sais de cálcio e fósforo. Por isso é importante estar com a alimentação sempre dia para manter esse cálcio e fósforo dos nossos ossos, para manter eles firmes e mais resistentes. Então, a célula característica é o osteócito, tá, pessoal? E aqui uma imagem mais aproximada de como que fica aí esse tecido ósseo, né? A gente tem o osteoblasto, o osteócito, o osteoprogenitora e o osteócito. Então, aqui como eles são, cada um deles, tá? E o tecido conjuntivo sanguíneo, que é o nosso sangue, ele transporta substâncias entre as células e defende o nosso organismo. A substância intercelular é líquida, né? Porque ele é um líquido, o nosso sangue, e também pode ser chamado de plasma. É formado por vários tipos de células, as hemácias, plaquetas e leucócitos, né? As hemácias são os glóbulos vermelhos e ele é responsável por transportar os gases. Possui a hemoglobina, que tem afinidade com o oxigênio. Já os leucócitos, eles são os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do nosso organismo. E os trombócitos, que são as plaquetas, ele é responsável pela coagulação do nosso sangue, estancar o sangramento. Então, se a gente tem um ferimento, faz um corte, o papel aí do trombócito é fazer essa coagulação, para não perder tanto sangue, tá? E aqui é a imagem aproximada de como é o tecido conjuntivo ósseo, tá, pessoal? A gente tem aqui os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, esse líquidozinho aqui é o plasma e aqui o trombócito, né, as plaquetas. Bom, pessoal, para a aula de hoje é só. Espero que todos tenham entendido. Se surgiu alguma dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.